família, vamos lá. Tá na hora do vídeo, 3 materinhas para você ficar bem antenado, tá? Já vou dar as pautas aqui para a gente não enrolar. Aumento de preço de produtos aqui no Japão, tá? Para até abril do ano que vem. Já estão programados. Então, para você que pretende vir para cá ou já mora aqui, tá? Já fica antenado que teremos mais aumentos de preços até abril do ano que vem, pelo menos, tá? Porque pelo menos, por que eu falo esse tipo de coisa? Porque isso aqui são apenas o início, tá? Porque teremos muito mais aumentos de preço, tá? Segunda matéria. Caiu o lucro das empresas aqui do Japão entre julho e setembro desse ano. Tá? E terceira matéria, terceira e última matéria. Os fabricantes de semicondutores no Japão vão começar a querer garantir recursos humanos. O que isso quer dizer? Isso é uma grande oportunidade para quem quer trabalhar no Japão, mas isso é aquela velha história. É emprego especializado. Emprego especializado é aquele tipo de emprego que não é qualquer um que pode pegar, mas também não requer ser descendente de japonês, não requer como estar casado com descendente, não. Qualquer um pode pegar essa vaga, desde que tenha os pré-requisitos. Então isso é uma oportunidade para quem quer vir para o Japão? É uma oportunidade, tá? Mas em relação aos outros lugares do mundo, compensa? Olha, aí fica uma pequena controvérsia aí, tá? Porque igual, por exemplo, Canadá, Austrália, esses locais pagam muito bem, com muitos, como é que se fala assim? Além de pagar bem, com muitos benefícios. No Japão você não espera muito grande benefício, tá? Então é aquela velha história. Será que compensa? É tenso. Aqui você vai vir pra cá pra morar porque tem o nome Japão, mas como é que se fala assim? Financeiramente falando, em relação às outras empresas, não sei se seria tão lucrativo, tá? Mas isso é meu ponto de vista. Só que antes de começar como é que se fala assim, as matérias, só vou dar um aviso aqui. Eu tenho um canal no TikTok ali, tá? E eu tenho visto vídeos de brasileiros oferecendo, falando sobre empréstimos. Meu, tome cuidado. Porque empréstimo no Japão, se não for numa empresa legalizada pelo governo japonês, é crime, é agiotagem. E por que eu estou dando esse alerta? Porque a pessoa no vídeo, ela não fala o nome da empresa. Ela simplesmente fala: ah, liga para mim. Liga para mim, entra em contato comigo que eu vou te explicar o passo a passo. Se é uma empresa tão boa, por que não dá o nome no vídeo? Por que não fala, ó, é a tal empresa que está fazendo isso aqui? Então, se você quer um empréstimo bacana, que é legal, vai nessa tal empresa. Pô, é muito mais claro, é muito mais hackiri. Mas se começa assim, ah, entre em contato comigo, meu, você pode ter certeza que tem muita coisa obscura por trás. É igual aquela ideia também, o valor de preço de produto. Ah, inbox, então aquela velha história, você é bonito, para você é tanto. Ah, você é feio, então para você é tanto. Tá? Esse tem cara que é rico, então para você é tanto mais X. Tem que se tomar cuidado, tá? Por quê? Por que não coloca o valor já descrito no anúncio? Porque é igual para todo mundo, você sabe que é uma coisa clara. Mas a partir da hora que fala assim, não, é X assim, inbox, é X, não. Desconfia porque pode ter oscilação de preço. Tá? Mas de qualquer maneira, né, são boas práticas. Se a empresa ou o vendedor ele quer ser o mais transparente possível, ele tem que dar as descrições. Só que aquela velha história, voltando à ideia ali. Então, se você tomar um empréstimo numa empresa que se diz legalizada, dependendo, pode ser que não seja, você não vai ter o respaldo da lei. Porque você tomou dinheiro por agiota. E se você entrar em contato com a polícia, ainda é perigoso da polícia te prender. Porque você tomou dinheiro emprestado com um agiota que não é legalizado. Então, dependendo, a polícia ainda pode te prender ainda. Tá? Porque você está fazendo coisas fora da lei aqui no Japão. Porque é proibido esse tipo de coisa. Então, tome cuidado. Tá? Com esse tipo de coisa, porque a agiotagem no Brasil, no Japão aqui dá cana, tanto para quem empresta como para quem toma. Então, em ambos os casos, a pessoa não vai poder entrar em contato com a polícia. Então, tome cuidado. Tá?
tá? Só fica essa dica aqui, tá? Em questão de proteção. Mas vamos à matéria aqui. Eu falo esse tipo de coisa, tá? Eu vou acabar criando briga com muito brasileiro que tá gravando vídeo com esse tipo de coisa. Eu já vi também anúncios no Facebook, tá? De pessoas oferecendo dinheiro, empréstimo ali. E é tenso. Tá? Aí depois que a polícia prende, aí fala, japonês é racista, japonês não gosta de brasileiro, japonês é isso, japonês é aquilo. Não. Pô, tem que tomar cuidado, tá? Porque faz coisa errada. E se você não é inscrito no canal, eu falo, se inscreva no canal, né? Deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal e sem firula. Você vê que aqui não tem frescura, tá? Mas vamos lá. Uma empresa de investigação privada descobriu que pelo menos 3.900 produtos alimentícios deverão ter seus preços aumentados entre janeiro e abril do próximo ano. E espera-se que o número exceda os 1.000 já em janeiro. Os 1.000 itens, 1.000 produtos. A Teikoku Databank, tá? Já cansei de, como é que se fala assim, enaltecer a Teikoku aqui. Eu gosto muito da Teikoku. Já de vez em quando eu também vou lá dar uma olhada na página deles ali. É muito bacana, pô, bacana pra caramba. Tá. A Teikoku Databank compilou um anúncio com 195 fabricantes nacionais, no caso aqui do Japão, de alimentos até o final do mês passado. E descobriu-se que um total de 3.933 itens alimentícios já estão programados para ter aumentos de preços entre janeiro e abril do próximo ano. Olha aí. O número de itens vendidos em janeiro deverá ultrapassar os 1.000, no caso assim, 1.000 produtos com aumentos pela primeira vez em 3 meses. Por itens, bebidas alcoólicas e bebidas enlatadas e outras, né, representaram a maior parte dos itens, com 1.251 itens. Pães, 1.227 itens. Quando fala pães, tá, é farinha, fermento e outros derivativos, tá? Alimentos processados, como alimentos congelados e produtos à base de farinha de arroz, tá? 1.040 itens. Então já dá para você ter uma ideia aqui que é muita coisa que vai vir de aumento. Por isso que eu falo para você, tome cuidado com sua parte financeira, tá? Evite certos gastos, principalmente agora, no final do ano. Não se esbalde, não saia se endividando, tá? Com festas, presentes de Natal e o caramba 4. Tome cuidado aqui no Japão, porque já no princípio do ano vem aquelas outras contas pesadas, colégio de criança e etc. Então tome cuidado, tá? Tal como neste ano, o motivo mais comum para os aumentos de preços foram custos elevados das matérias-primas, os famosos commodities, tá? Mas também a porcentagem devida nos custos logísticos, no caso, aumento de combustível, pedágio, etc. Tá? E custo com pessoal, aí já entra o governo, tá? O governo pedindo para aumentar os salários, mexendo na parte tributária, fiscal e etc. Então você vê que existem uma série de fatores. Tá? E isso também teve um aumento significativo. E a Teikoku Databank afirma, você vê que ela não fala, ela afirma. Você vê que ela, ó, aqui eu garanto. No futuro, haverá uma tendência crescente de aumento de preços devido aos custos que são difíceis de reduzir, como os custos logísticos e custos trabalhistas. E esperamos que os aumentos contínuos de preços ao longo do próximo ano. Por outro lado, o número de itens com aumento de preços no ano passado, incluindo esse mês, tá, está em 12.520 itens aqui no Japão. Então você vê que 12.520 produtos no Japão tiveram aumentos esse ano. E no ano que vem vai ter também. Tá? Você vê que o próprio Teikoku ali já está te dando a dica. Então tem que tomar cuidado muito. Tome muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Tá? Porque esse tipo de coisa ele vai comendo a parte salarial da pessoa. Por isso que eu falo que hoje em dia, para morar bem no Japão, não importa se você ganha muito. Porque se você ganha muito, gasta muito, fica elas por elas e vai viver no buraco. Tá? Mas se você quer juntar dinheiro, quer ter um futuro bacana, próspero,
não é só o local de trabalho, onde você trabalha, tem que ser a cidade que você trabalha também. Ela tem que ter um custo de vida bacana. Porque se for um custo de vida caro, você pode ganhar bem, mas o seu dinheiro vai escoar todo embora. Eu estou falando custo de vida, isso fora impostos. Tá? Então tome cuidado, pelo amor de Deus. Quando eu falo custo de vida, é parte de alimentação e outras coisas. Tá? Então vamos para a segunda matéria aqui. Parte de lucro das empresas que caíram aqui no Japão. Ó. De acordo com a pesquisa estatística de negócios corporativos divulgado pelo Ministério das Finanças do Japão, tá? Os lucros ordinários das empresas nacionais de julho a setembro desse ano tiveram 23 bilhões abaixo do período do ano passado, pela primeira vez em sete trimestres. Isso deveu-se à valorização do iene durante o período que empurrou para baixo os lucros das empresas de exportação como os automóveis. Então já dá com isso aqui, só com esse primeiro parágrafo, já deu para você ter uma ideia que não é interessante para as empresas do Japão ter o dólar baixo. E como as empresas do Japão aqui têm a sua parte lobista, então você já sabe o porquê que o BOJ, no caso o Banco do Japão, juntamente com o governo, eles não fazem nada para baixar o valor do dólar no Japão. Tem que vir uma intervenção externa para isso acontecer. Você vê que o dólar hoje no Japão está à base de 150. Ele travou ali no 150. Por causa do quê? Problema do Trump, em questão de taxação. A suposta, tá, que eu também falei, que eu tenho essa suspeita também, aumento na taxa de juros do Japão agora em dezembro. Tá? Então tem muito, como é que se fala assim, investidor que ele está com o mesmo pensamento que eu. Que se o Ueda não aumentar isso agora, ele aumentar nos próximos meses, vai dar um certo problema. Então se ele quer pegar um negócio mais tranquilo, tem que ser agora. Tá? Pegar o mercado um pouco mais tranquilo, tem que ser agora. Porque pro ano que vem, na hora que o Trump começar a taxar as coisas, pelo menos os 3 a 6 primeiros meses vai ser uma turbulência no mercado, de uma forma que vocês não fazem ideia. O mercado brasileiro ele já está turbulento. Deixa eu só molhar o bico aqui. O mercado brasileiro ele já está turbulento. Tanto que eu tenho até uma dica para te dar. Isso não é recomendação de compra, é só uma dica. Tá? O Banco Central brasileiro ele vai fazer uma reunião agora. Tá? Esse mês, dia 11. Você viu que eu tinha te mostrado que está lá, investimento, IPCA mais 7,17%. Pode ser que venha um valor muito maior que esse. Porque os economistas no Brasil, eles já estão se formando com um certo coro. Da mesma forma que aquela SP Morgan também já falou. Então, grande provavelmente, na próxima reunião do Banco Central, ali, vai ter um aumento na taxa Selic. O Galípolo, que vai ser o próximo presidente do Banco Central, ele já deu entrevista também falando que grande provavelmente terá um aumento de preços aí e vai ser por muito tempo. Aumento na taxa de juros, desculpa. E vai ser por muito tempo, não vai ser, como é que se fala assim, por pouco tempo. Tá? Então espera-se o quê? Que os valores, no caso dessas, como é que se fala, investimentos de renda fixa, IPCA+, possam ser que subam ainda mais. Então, para você que está juntando aquele dinheirinho para você fazer investimento naquele IPCA que eu mostrei ou algo parecido, segura a onda. Deixa passar, como é que se diz, essa reunião do Banco Central. Porque dependendo da reunião do Banco Central, a taxa Selic vai subir, grande provavelmente, deve bater 12. Tá? E nisso, como é que se fala assim, esse investimento IPCA+, vai subir de valor ainda mais. Tá? Só que, vamos parar para pensar, se você está no início da construção de uma carteira previdenciária, esse tipo de investimento não é bom para você, pelo menos penso eu. Por quê? Porque você vai fazer esse tipo de investimento, geralmente é IPCA 2029, IPCA 2045, então só
final de 2029, 2045, você vai ver esse dinheiro. Então, para quem está construindo uma carteira previdenciária com ações ali, isso não é bom. Porque seu dinheiro vai ficar travado lá. Claro que você vai ganhar um grande rendimento, bem acima da taxa de juros. Mas se você está montando uma carteira previdenciária agora, você precisa de entrar dinheiro para você agora, para você ir fazendo aportes e crescendo, e crescendo. Então, nessa parte, a renda variável para você, ações e títulos, fundos imobiliários, seria muito melhor. E tem que aproveitar agora também. Por quê? Quanto mais alta a taxa Selic tiver, muita gente vai migrar para a renda fixa. E nisso a renda variável vai despencar cada vez mais. Então, quanto mais a renda variável tiver despencada, mais dinheiro, né, assim, mais o seu dinheiro vai render para fazer aportes. Eu não vou explicar nesse vídeo, como eu já expliquei no vídeo passado, a diferença da quantidade de investimento por aporte ali, por cota. Você ganha por cota, você não ganha por valor investido. Então, quanto mais baixo tiver o valor, mais você comprar, mais você vai ganhar. E se você segurar aí aquilo ali, depois que a taxa Selic começar a cair, que uma hora isso vai ter que cair, na hora que ela começar a cair, essas ações elas vão valorizar. E vai subir. Então, esse aqui agora, esse momento, é o melhor momento que existe na situação para você, com a pessoa que está com pouco dinheiro, fazer investimentos em ações. Agora é um grande momento para isso. Porque tem aquelas pessoas que eu acho que tem algum problema cognitivo, que elas falam, não, você tem que comprar na alta e vender na baixa. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Você tem que comprar na baixa, porque você está comprando pagando pouquinho, e vender na alta, como subiu, valorizou. Tá? Então toma cuidado com essas pessoas aí que tem problema cognitivo, que falam que você tem que comprar na alta e vender na baixa. Não faça isso, compra na baixa agora, igual por exemplo está acontecendo agora. Depois do dia 11, grande provavelmente vai despencar ainda mais. Então segure a onda agora, não fique eufórico para você aplicar esse dinheiro. Espere passar a reunião aí do Banco Central, tá? Para poder fazer essas compras e esses aportes. Por que disso? Por que eu estou falando para esperar? Igual, por exemplo, tá quase que eu ia falar. Melhor, boca calada não entra mosquito, tá? Até porque o que eu quero é manter esse canal por mais tempo. Então, se eu ficar falando qualquer coisa, eu perco o risco, corro o risco de perder o canal. Tá? Então, o Haddad, para não falar outra coisa, ele anunciou, igual por exemplo, na mudança da arrecadação do imposto de renda ali, para as pessoas até 5 mil reais, claro que isso não é para agora, é para mais para frente, que as pessoas até 5 mil reais não vão pagar imposto de renda. Pô, se você olhar assim na prática, assim, é bacana, nossa, legal, né? Vai mais dinheiro para o povo. Sim, a primeira ideia, isso é bacana. Só que essa diferença, que não vai para o governo, vai vir para o povo, isso vai fazer mais inflação no Brasil. Japonês, mas você está falando que essa ajuda do Haddad, que o Haddad vai... Isso vai aumentar a inflação no Brasil grande? Provavelmente. Por quê? Porque essa diferença que o povo iria pagar imposto de renda vai vir para o bolso dela. Certo? Então ela vai ter mais dinheiro no bolso. Isso é bom? Mas, a princípio, sim. Só que, igual por exemplo, a carne agora, você viu que está com um problema muito sério, com o valor da carne muito alto. Aí na hora que o povo está com um pouco mais de dinheiro, ele vai comprar essa carne já cara. Aí entra aquela ideia da oferta e demanda. Então já dá para você ter uma ideia por quê. Essa carne está subindo de preço. Então, com o dólar alto, os exportadores vão ganhar uma grana exportando carne. Então vai ficar o quê? Grande provavelmente o refúgio no Brasil, as carnes boas eles vão mandar para fora, porque eles vão ganhar muita grana. Aí vai diminuir o estoque de carne no Brasil. Isso é fato. E o povo querendo comprar essa carne que está aí, vai cair ainda mais o estoque. Então o que acontece? A lei de oferta e demanda, tá? Com o povo vai aumentar o quê? Ainda mais a inflação, que vai se tornar ainda mais galopante. E você vê que em vez do governo Lula ali fazer as coisas um pouco mais
pausada, sem passos cavalares. Não, vamos lá e meter o pé na porta. Aí na hora que mete o pé na porta, sobe mais a inflação e aí vai falar, não, é culpa do outro governo, coisa que não tem nada a ver. Você já vê que o próprio governo Lula, ele está criando inflação. Eu não estou falando nem de outras coisas que ele está fazendo. Isso aqui é só nisso que o Haddad está fazendo, nesse novo pacote econômico que ele fez. Não estou falando nem do arcabouço que ele criou. Então já dá para você sacar que o fundo do poço ele tem um alçapão que ainda desce mais no fundo ainda. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com suas finanças, pelo amor de Deus. Tá? Quem avisa, amigo é. Tá? Mas continuando aqui. Então a pesquisa de estatística de negócios corporativos realizada uma vez a cada 3 meses, 3 meses eu aponto 2, né? Bom, né? 3 meses, visando mais de 30 mil empresas com capital de 10 milhões de ienes ou mais. De julho a setembro deste ano, os lucros ordinários das empresas nacionais, excluindo finanças e seguros, foram de 23.012,4 bilhões de ienes, com uma queda de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O primeiro valor negativo em 7 trimestres. Desse total, tá, a indústria manufatureira diminuiu. Ó, a indústria manufatureira é onde a grande maioria dos brasileiros trabalha aqui no Japão. Se a empresa manufatureira diminui, muitos brasileiros vão ficar desempregados. Além que tem aquela ideia da concorrência com os outros países que estão vindo para o Japão trabalhar. Os outros asiáticos estão vindo para cá. Então é aquela velha história. Se você não estuda japonês, se você não vai se preparando, tu tá ficando para trás. Em questão de currículo. Porque você vê que, ó, nesse total, a indústria manufatureira aqui do Japão diminuiu 15,1%. Olha isso. Então, se ela diminui, é menos empregos para os brasileiros. Ainda com a concorrência, é muito menos empregos ainda. Então, você vê que a situação do brasileiro no Japão vai ficar cada vez pior. De uma forma geral. Só que é aquela velha história, as pessoas dão ouvidos. Não, é só um youtuberzinho falando. Mas daí começa a água a bater na bunda, começam a fazer campanhas, rifas e etc. Lembrando que fazer rifa é proibido, tá? Fazer rifa é contra a lei. Então, se fizer rifa, alguém for lá e denunciar, vai preso. Então tem que se tomar cuidado. Sim, pelo amor de Deus. Muita gente faz muitos eventos, esse tipo de coisa, visando o bem. Não há problema. Só que o grande problema é que esse visando bem ele vai contra a lei aqui no Japão. Então tem muitas leis que são burladas. E quando acontece alguma coisa, a pessoa é presa, aí eles vão falar, ah lá, o japonês é racista. Eu só estava fazendo um bingo ou estava fazendo uma rifa beneficente. O japonês não quer saber. Burlou a lei. Você está no risco. Tá? Foi igual que aconteceu ontem. O governo japonês, por causa da Expo Osaka, eles foram lá e mandaram desalojar um monte de sem-teto que estava ali em Kamagaya, se eu não estou enganado, ali em Kamagaya, em Osaka. Desalojou um monte de gente. Foram mais de 500 oficiais do governo, entre polícia, funcionários públicos, etc. Para enxotar todo aquele povo de lá. Olha aí. Né? Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Tá? Claro que tem muitos deles ali, pelo que eu vi na reportagem, que eles estavam ali porque realmente eles queriam. Tá? Tanto que o governo estava tentando encaminhar eles já para algum albergue, para poder dar assistência também, para poder dar uma retomada na vida, e muitos deles não queriam. Muitos deles queriam continuar vivendo catando latinha. Então você vê que existe muito japonês que, por opção, questão de liberdade, ele quer continuar catando latinha.
Então você vai obrigar um cara desse a trabalhar? Não vai. Por isso que eu falo para você, você tem dó? Não tenha. Porque dependendo é a opção do cara tá lá. Eu posso até trazer essa, como é que eu falo assim, essa reportagem se você quiser ver. Escreve nos comentários ali, né? Dependendo da quantidade de pessoas que quiser, né? Eu posto. Eu não gosto de trazer esse tipo de coisa assim, porque eu não gosto desse tipo de pauta, tá? Aqui pro canal. Mas isso acontece e muito por opções das pessoas mesmo. Não é que fala assim, ah, a vida foi injusta, eu sou um Zé. Não. O cara tá lá porque ele quer. De acordo com a própria reportagem. Com entrevistas que teve. Então, o troço é complicado, é complicado. Por isso que eu falo para você, dependendo da situação, dependendo de campanhas que aparecem por aí, tem muita coisa safada, tem muita gente roubando grana, ludibriando os outros. Então, meu, fala assim, ah, tenha dó? Não, não tenha. Tá? Japonês, você tá ficando desmetade. Não é questão de desmetade, é questão de proteger o meu dinheiro e o seu dinheiro. Tá? Mas isso aí é cada um faz o que você quiser com o dinheiro, o próprio dinheiro. Eu, pelo menos, nesse ponto, se eu não sentir firmeza, eu não ajudo. Porque tem muita coisa safada nesse mundo. Tá? Mas vamos lá. Então a indústria manufatureira diminuiu 15,1%, que foi afetada pela valorização do iene no período, que empurrou para baixo os lucros das indústrias exportadoras, como a automobilística, e a queda nos preços do petróleo bruto, que causou, né, a lucratividade na parte do petróleo em empresas relacionadas, né, e Parará. Então já dá para você ter uma ideia por quê? O que isso aconteceu? É aquilo que eu já vinha falando, do problema de administração com dólar oscilante. As empresas vão lá, elas têm que fazer o contrato de compra e venda. Então muitas empresas compraram quando o dólar estava... Hoje o dólar está a 150, tá, aqui no Japão. Compraram quando o dólar estava a 160, 159 e fizeram grandes contratos de compra para poder ter grandes descontos, para poder diminuir um pouco o valor. Só que se você for ver em conta que hoje o dólar está 150 e o negócio estava 159 ou 158, 157, os valores, você vê a diferença. E nisso, quem comprar, fizer pequenas compras a 150, por exemplo, ele consegue ter uma grande, como é que assim, uma grande diferença de preço em relação a quem comprou a 157, 158, 160. Então, para disputar isso no mercado, fica complicado. Por que você acha que as empresas, então, para evitar certas coisas, elas estão diminuindo investimentos em capital humano? Investimentos de capital na própria empresa, não só de capital humano, em maquinários. Para ver até onde, mais ou menos, vai dar uma estabilizada para eles começarem a fazer novos aportes. Então tem muita coisa que é complicada assim, por isso que governo desorganizado, ele desestrutura toda a cadeia produtiva do país. Isso eu estou dando exemplo do Japão, tá? No Brasil não fica muito atrás. Então tem que se tomar cuidado pra caramba nesse ponto. Então tem muita coisa tensa. Por isso que eu venho falando. Quer fazer investimentos? A não ser que seja algo muito de oportunidade, segure a onda. Espere, igual no caso do Brasil, espere a próxima reunião do Banco Central japonês, do Banco Central brasileiro, tá? Desculpa, que vai ser no dia 11. Depois disso, veremos o que vai vir. Aí eu, pelo menos, estou me segurando, tá? Eu queria muito já ter comprado aquele IPCA 7,17, mas dependendo do que for falado nessa próxima reunião do Banco Central, esses números vão ser muito maiores. Então é aquela velha história. Ou eu pago para ver, já garanto ali o IPCA 7,17, ou vou esperar, né, para chegar. A ansiedade é muita, pô, pra caramba. Vocês não fazem ideia, dependendo da situação. Porque eu não gosto muito daquela ideia de pagar para ver. Tá? Então eu já gosto de garantir. Então, dependendo da situação, eu já vou comprar esse. Mas depois que aí eu compro esse, fico sem grana para aportar e vem uma oportunidade melhor ali na frente. Aí eu vou chorar lágrima de sangue.
Então por isso que eu estou me segurando, mas é tenso, tá? Então quem trabalha nessa parte, quem faz investimentos, aportes, assim, tem que tomar muito cuidado nessas épocas, tá? Porque senão pode meter os pés pelas mãos, aí fica muito complicado, tá? Mas vamos lá. Por outro lado, a indústria não transformadora, a indústria não manufatureira, tá? Registrou um aumento de 4,6%, refletindo as encomendas constantes de equipamentos para fazer face em escassez de mão de obra na indústria da informação e comunicação. Então o que é isso? Dependendo, são maquinários, tá? No caso, só que você vê que ele não transformador, então ele não vai pegar um alumínio, um cobre, um ferro e vai transformar, não. Então você vê que é mais essa parte de software e outras coisas, tá? Além disso, o montante de investimento de capital corporativo foi de 13,411 trilhões de ienes, com um aumento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, se está havendo investimento de capital, pô, isso é bacana. Isso é bacana, é sinal que as empresas estão tentando crescer de alguma forma. Tá? Isso é interessante pra caramba. Tá? Não só para a economia, mas para o investidor ali também. Tá? Desse total, a indústria da transformação aumentou 9,2%, indicando que houve um movimento de fortalecimento do sistema produtivo aos aumentos da demanda por semicondutores. Tá? Então você vê que aqui eles estão falando de um setor especializado. Não é a indústria manufatureira no geral. Tá? É só semicondutores. A gente tem que colocar muito bem detalhado, porque senão tem pessoas que elas pegam as palavras, as palavras em si, o texto, e elas manipulam para ficar de acordo com o que ela quer e não no contexto do que eu estou querendo passar. É tenso pra caramba, é tenso. Tá? A indústria não transformadora também aumentou 7,4%, refletindo o movimento das indústrias dos transportes para introduzir novos veículos ferroviários e aeronaves, bem como investimento na remodelação das estações ferroviárias das grandes cidades. Olha aí. Então já dá para você ter uma ideia que certas empresas aqui no Japão, JR e outros, estão fazendo movimentos para poder crescer, sim. Isso é bacana, até para quem é investidor, tá? Porque nisso aí pode ganhar uma grana, até porque mostra em valorização. Última matéria. Essa daqui é para quem não tem, como é que se fala, vínculo nenhum com o japonês, descendente japonês, não é casado nem nada, mas quer trabalhar no Japão algum dia. Esse tipo de matéria aqui pode ser que ajude, mas é aquela velha história, tem que estudar, não só o japonês, mas vai ter que estudar também, né? Vai ter que fazer uma faculdade. Mas isso aqui vai garantir um bom salário para a pessoa? Pô, pra caramba. Tá? São pessoas que trabalham nesse tipo de setor que por mais que a inflação esteja bombando, eles não estão nem aí, porque eles ganham muito bem. Tá? Mas vamos lá. Com a escassez de recursos humanos na indústria de semicondutores, está se tornando um problema. Os fabricantes japoneses de semicondutores, como a Sony, Mitsubishi e outras, decidiram tomar em conjunto novas medidas para proteger os recursos humanos, com a realização de eventos em colaboração com universidades. Na indústria de semicondutores, a competição por talentos está se intensificando tanto no Japão como fora do Japão. E no ano passado, a Associação Japonesa de Indústria de Eletrônica e Tecnologia da Informação anunciou que 9 fabricantes de semicondutores no Japão, tá, empregarão um total de 40 mil pessoas nos próximos 10 anos. Se você for ver 40 mil pessoas nos próximos 10 anos, é muito? Não, não é. Porque se você levar numa ideia do trabalhador de piso, esse número seria 3 vezes maior. Tá? Então aqui nós estamos falando de gente mais especializada. Né? Isso resume a perspectiva de que serão necessárias
né, informações adicionais. Por incrível que pareça, tá? Nesse grupo aqui, a Murata não entrou. Por incrível que pareça, a Murata não quis fazer parceria com esses outros grupos de semicondutores aqui do Japão. E olha que tem empresas grandes aqui, hein, como a Kioxia e a Sony. Hein? Mas vamos lá. Por essa razão, 6 empresas, incluindo os fabricantes de semicondutores da Sony, a Mitsubishi e a Kioxia, uniram-se para lançar novas medidas de aquisição de recursos humanos. Como parte dessa iniciativa, iniciaremos um evento, né? Realizaremos, né, um evento na Universidade de Kobe, agora em dezembro, tá? Onde engenheiros de cada empresa explicarão aos alunos reunidos o estado atual da indústria de semicondutores e os planos de carreira. Olha aí. Tá? No futuro, pretendemos aumentar o número de empresas participantes a chegar às universidades de todo o país. Os semicondutores são necessários para desenvolver tecnologias da próxima geração, necessárias para as futuras tecnologias de ponta, como a inteligência artificial, tá? E os automóveis. E proteger os recursos humanos é uma necessidade urgente. Olha aí. Então, se você pretende trabalhar algum dia no Japão, ou não precisa ser no Japão, em qualquer lugar do mundo, e quer ganhar muito bem, olha aí, uma grande oportunidade. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque o Japão, ele tem certos, como é que fala? Ele tem vistos, independente de ser casado com japonês, de ter descendentes de japonês, nem nada. Ele tem certos vistos que ele libera para o estrangeiro, tá? Para as pessoas virem para cá. Só que precisa ter um grau de especialização, não pode ser qualquer, como é que fala assim? Qualquer Zé Ninguém, tá? Tem que ter uma especialização, o cara tem que ter um estudo, um currículo ali. Isso aqui é um indicativo pra caramba. Já estou te trazendo uma oportunidade. Mesmo para você que tem filhos aqui no Japão, que quer que eles ganhem uma grana legal aqui no Japão para viver, como é que fala assim, despreocupados da inflação, esse tipo de coisa é importante pra caramba. Tá? Esse tipo de coisa aqui é uma oportunidade, mas isso vai da pessoa querer se tornar um engenheiro ou não. Porque isso aqui, nesse caso aqui, precisa aqui de engenheiros. Mas você vê que todas as oportunidades na vida requer preparo. Então, quanto mais a pessoa está preparada, mais ela tem chance de não deixar aquela boa oportunidade escapar. É aquilo que eu falo também na questão do investimento. Agora no Brasil está o melhor momento para você investir. Ah, japonês, mas as coisas estão ficando caóticas, está tudo caindo no Brasil. E sim, quem é investidor aproveita esse momento. Porque as empresas estão baratas. Porque na hora que a taxa Selic começar a cair, que uma hora isso vai cair, é a hora que essas empresas elas vão valorizar. Porque existe uma balança, tá? No Brasil, nessa parte. Selic subiu, ações de renda variável caem. Principalmente agora. Os fundos imobiliários estão derretendo. Tá? Mas ainda assim estão pagando. Eu estou recebendo. Então é aquela velha história. Isso é bacana, porque para mim está entrando dinheiro todo mês e eu consigo fazer aportes. Quem viu a carteira que eu apresentei, minha carteira que eu apresentei mês passado, viu o tamanho da diferença que eu estou tendo de ganhos. Aí teve uma pessoa que perguntou para mim, assim, tanto que eu nem respondi nos comentários. Mas quanto você aportou? Eu não posso falar. Eu não posso falar porque eu não sou consultor. Então eu não posso dar dica de quanto eu gastei, eu não posso dar dica de quais ações ou investimentos eu tenho. Eu não posso. Tá? Se eu fosse um corretor credenciado, se eu for olhar para ética, tá? Falando questão de ética, independente de lucratividade ou alguma coisa, minha ética e a ética perante o mercado, eu não posso fazer certas indicações. Eu posso falar assim, ó, isso aqui é uma oportunidade, mas não indico compra. Simples. Tá? Então eu não posso falar assim, ó, não posso dar certos números e eu dar algumas outras coisas assim.
Porque dependendo, isso atiça, entre aspas, a ganância humana. Isso é bom? Não é. Foi igual que aconteceu com as histórias do Tigrinho ali, com as bets no Brasil. Tanto que o governo japonês, o governo brasileiro resolveu intervir ali, por quê? Tinha gente usando o dinheiro do Bolsa Família para jogar no jogo do Tigrinho, para investir nas bets, para ficar fazendo aposta em bets usando o dinheiro do governo, no caso do dinheiro do Bolsa Família. Se o cara está recebendo o Bolsa Família, é sinal que ele precisa daquela grana. Mas se aquela grana está sobrando a ponto dele fazer apostas em bets, deveria cortar o dinheiro desse povo. Tá? Tanto que são valores assim, astronômicos, né? Na casa dos bilhões ali que foi dito, né? Pela auditoria que foi feita. Então tem que se tomar cuidado pra caramba nesse tipo de coisa. Por isso que em questão ética, eu não posso ficar falando, ó, eu estou comprando assim, minha carteira está totalmente detalhada dessa forma. Eu não posso. Tá? Diferentemente, igual assim, você vê que tem youtubers grandes que eles fazem esse tipo de coisa. Eles mostram as carteiras deles de forma detalhada, com quanto eles investiram. Mas por quê? Eles têm as corretoras. Eles têm o aval do governo ali para fazer esse tipo de coisa. Diferentemente de mim, que não tem. Tá? Por isso que eu falo para você, questão de ética, toma cuidado com quem você está deixando o seu dinheiro ali para você investir. Saiu uma matéria que muita gente perdeu dinheiro porque deram dinheiro na mão de um cara que falou que era investidor trader e o cara não era. E ludibriou muita gente. Por isso que eu falo para você, tome cuidado. Você vê que eu acabo deixando de ganhar dinheiro, perdendo oportunidades de poder ajudar as pessoas. Claro que eu ia cobrar. De ajudar as pessoas a crescerem financeiramente, tá? Nessa parte de investimentos. Poderia fazer isso. Tem experiência para isso. Mas eu não faço por quê? Porque eu não tenho a certificação brasileira. Se eu tivesse a certificação brasileira, poderia fazer. Mas sou formado em faculdade, tenho meu diploma, tenho outros tipos de diplomas também para isso? Tenho. Mas tenho a certificação brasileira para exercer esse tipo de função? Não. Por isso que eu falo para você, tome cuidado aonde você está vendo essas informações. Tome cuidado para quem você dá seu dinheiro. Por isso que eu falo para você, estude educação financeira. Não fique à mercê desse povo. Porque tem muita gente que não estuda educação financeira, quer fazer as coisas, não tem conhecimento, aí aparece uma pessoa espertona, vai lá e cata o dinheiro da pessoa. Aí entra aquela ideia. Eu sei que muita gente não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar. Por quê? Todo dia de manhã, quando nasce o sol, acorda um esperto e acorda um otário. Quando acorda o esperto e o otário, os dois se encontram, dá negócio. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Tome cuidado. Tá? Porque tem muito espertalhão enriquecendo nas costas dos outros. É igual aquela ideia da pessoa. Vou escrever um livro digital e parará. E muita gente enriqueceu dessa forma. Dependendo da pessoa, não tem nem grau de escolaridade direito. Mas enriqueceu. Porque foi lá, conseguiu, né, fez um livro digital, começou a vender. O livro digital pode ter porcaria. Mas foi lá e vendeu, e conseguiu vender muito. E aí? Por causa do quê? Influenciadores, ó. O negócio é assim, tá? O meu código aqui, tá? Coisa assim, vai indicando aqui, vai indicando ali. Independente, tem muita coisa safada nesse meio. Eu sei que eu acabo criando briga com muita gente falando esse tipo de coisa. Mas é questão de prevenção, é para você se prevenir mesmo, tomar cuidado. Porque tem muita coisa assim que as pessoas ludibriam mesmo. Tá? É igual você vê aqueles vídeos de a pessoa, eu recomendo tal coisa. Aí daqui a pouco você vê que ela faz uso não. Como é que ela recomenda uma coisa que ela não faz uso? Aí é que tá. Por isso que eu falo que existe muita gente deslumbrada que quer viver na ostentação e fica vendo vídeo de ostentação para tentar viver naquele mundo. É tenso. É igual aquela ideia também. O pobre com a parede da casa dela toda fodida, toda chapiscada, mas com iPhone.
Por que não gasta o dinheiro para deixar a casa bonitinha? Depois você compra um outro telefone? Não, eu quero um iPhone. Para que viver de ostentação de certas coisas se sua vida está totalmente lascada? É igual aqui no Japão também. Já cansou de aparecer, como é que se fala assim, documentários de pessoas que se endividam até o talo com carro bom e bonito. Aí depois o cara tem um bruta de um carrão, aí vai na casa do cara, o cara mora no muquifo, todo fudido. Que nem próprio é. Mas não, foi lá e fez uma puta de uma dívida com o carro. Tanto que último, como é que fala assim, documentário que eu vi sobre isso, era um cara que ele tinha, lá pro lado de Tóquio, ele tinha uma Ferrari. Só que você ia na casa do cara, o cara morava numa kitnet, toda caindo aos pedaços, a pata do cara toda fodida, mas o cara tinha uma Ferrari. Falta de, como é que se fala assim? Falta de visão de futuro, né? Porque aquela Ferrari vai dar um grande gasto para ele. Ele não vai poder levar ninguém na casa dele, porque ele está vivendo de imagem. Porque se ele pegar uma menininha bonitinha ali, tá na Ferrari e leva na casa dele toda muquifo, ela vai falar assim, porra, esse cara tá querendo me sacanear, pô. Então já dá para você sacar que muitas vezes a pessoa quer viver de ostentação de máscara, só que a máscara cai. Uma hora ela despenca. E a mesma coisa eu falo para você. Tome cuidado com aonde você vai colocar seu dinheiro. Por isso que eu fiz aquela, como é que fala assim? Como é que fala assim? Aquele disclaimer no princípio do vídeo ali. Falando com problemas de agiotagem. Tome cuidado, tá? Porque a gente já tá aqui no Japão, a gente tá, não é fácil. Muitos de nós, assim, tem problemas psicológicos por causa disso. Por que eu falo disso? Está longe da família, você trabalha dia após dia, estresse de trabalho dá problema mental, dá estafa. E se você não tem uma alegria na vida ou algo parecido, você vai ficando cada vez mais vulnerável. E essa vulnerabilidade vai fazer uma hora que nós vamos tomar um passo errado. E esse é o grande problema. E é isso que eu tento te alertar. Para não tomar esse passo errado. Porque aí as consequências serão muito piores. Igual no caso da agiotagem. Porque se você faz um negócio desse, você não pode nem ir na polícia. Porque se você já fez uma contravenção, que é pegar dinheiro emprestado que não é numa empresa legalizada. Aí você já se lascou desde o início. Então é complicado? Sim. Por que você acha que às vezes aparece cada vez mais brasileiros fazendo esse tipo de coisa? Porque as pessoas depois, elas não podem recorrer à justiça. Então vamos parar para pensar, tá? Um pouco mais. Da mesma forma, essa parte, você vê que tem pessoas que falam que é trader e não é. Então vamos ver, pelo amor de Deus, a forma ética das coisas. Você vê que eu deixo de ganhar a oportunidade de ganhar dinheiro por ser ético. É muito inteligente da minha parte? Não é. Mas pelo menos eu consigo deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Falar assim, não lesei ninguém. Mas, né, é aquela velha história. É o livre-arbítrio de cada um também. De aceitar esse tipo de coisa ou não. Tá? Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!